De volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu recebo aqui a nutricionista Érica Bronze. Érica, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, eu fazia a chamada aqui no início, falando da importância de uma alimentação saudável como preventivo de doenças. E muitas vezes a gente discute pouco isso, da importância de se comer bem para preservar a saúde. Sim, hoje em dia tem tido uma preocupação maior com a alimentação, mas ainda o pessoal se preocupa mais quando aparece alguma doença, quando vem intercorrências. Aí ele se preocupa mais em ter uma alimentação saudável. E aí muitas vezes você já está com o problema lá instalado, acumulado, porque quando a gente pensa em alimentação, ela é um preventivo de longo prazo, Tem que seguir aquela... as prerrogativas aí, passo a passo, para não colher problemas no futuro. E essa prevenção, ela tem que ser pensada desde a infância, porque muitas vezes não adianta você se preocupar com a alimentação quando já tem uma doença instalada. É claro que vai melhorar você ter o hábito alimentar saudável, mas é necessário pensar nisso desde a infância, adolescência, levar isso ao longo da sua vida. A Cibele coloca uma coisa, e você usa a palavra-chave aí, que é hábito alimentar. Sim. Como mudar hábitos e por que os hábitos ruins pegam tão fácil? Isso é difícil mesmo, principalmente dependendo da situação, do estilo de vida que a pessoa vive. Muitas vezes a pessoa coloca vários objetivos primeiro do que o hábito alimentar. Às vezes a pessoa fala, mas eu não posso mudar meu hábito alimentar porque eu não tenho tempo de preocupar com a minha alimentação, eu trabalho demais, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Mas talvez ela tenha que imaginar que a mudança de hábito, ela deve ser gradativa. Não adianta você mudar o hábito de um dia para o outro, mas dentro do seu dia a dia, o que você pode fazer para melhorar? Eu não estou comendo fruta, será que eu não posso começar a comer uma fruta até eu ter um hábito ideal de comer 3 por dia? Ou eu não gosto muito de salada, mas e se eu tentar alguns vegetais que eu tenho um pouquinho de tolerância, vou começar a incluir? Quer dizer, essa mudança tem que ser gradativa. E muitas vezes a gente percebe isso, em especial nas dietas, nos regimes, que as pessoas radicalizam e fica naquele famoso efeito sanfona. Sim. E esse efeito sanfona é o que muitas vezes é mais perigoso para a saúde. O ideal é você tentar manter uma alimentação saudável dentro das suas possibilidades, tanto as possibilidades financeiras também, e levar isso ao longo da vida. Não começar com dietas muito restritivas. Sempre que você vê alguma dieta muito restritiva, você já pode imaginar que não é tão boa assim. De fato, se percebe essa questão porque quando a pessoa retira ou muda radicalmente o hábito, aí a gente percebe isso, olha, tirei pizza do cardápio, aí quando volta come a pizza inteira. Isso daí, você sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa com essas restrições alimentares, ela pode até adquirir uma compulsão alimentar. Isso que você disse, ele gosta muito de um alimento específico, por exemplo, de doce, chocolate, e aí ele radicaliza e retira totalmente da dieta. Quando ele parar de fazer essa dieta restritiva, muitas vezes ele come exageradamente aquele alimento sem conseguir, muitas vezes, controlar a quantidade que ele está ingerindo. E duas coisas que eu vejo as pessoas discutem pouco, Essa primeira questão que você coloca é de mudando o hábito. Olha, voltando à pizza, eu como 6 fatias, eu passo a comer 5, depois de um tempo eu vou comer 4, eu vou moderando essa questão. Mas também se discute muito pouco o processo, fazer,
né? Olha, vou comer uma pizza de massa integral, certo. Não mais de farinha. Isso também faria diferença, Isso, né? faz muita diferença. Até hoje em dia o Ministério da Saúde ele tem a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Todos podem acessar no site do Ministério da Saúde e lá ele valoriza muito essa questão do cozinhar em família, o cozinhar em casa. Que muitas vezes você pode pegar um alimento, como você deu o exemplo, a pizza, e fazer versões muito saudáveis que você poderia incluir no dia a dia. Usar uma farinha de trigo integral, usar, por exemplo, os ingredientes da pizza, colocar uma abobrinha, brócolis, continuar usando o queijo, mas variar no que você coloca. De repente também opta pelo frango, evita usar muitos embutidos como salame, presuntos e opta por opções de recheio saudáveis. Você vai continuar comendo o mesmo alimento, mas um alimento mais saudável dentro do processo, né? E a gente discute isso pouco, né? E isso é interessante na nossa cultura, né? Olha, é o do 880, né? Ou é aquela coisa altamente nociva, ou eu não como. Eu não como, eu retiro da minha dieta, eu retiro do meu dia a dia. Isso você pode tentar levar mais flexível. Por que não? Eu como e também controlo o número de vezes. Será que eu preciso de comer a pizza todos os dias? Ou eu posso comer uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias? Controlar também a frequência. Érica, nós estávamos falando dessa questão, né, da alimentação como preventivo e encerrando hoje o Outubro Rosa, né, a gente vê a questão toda do cuidado com o câncer de mama, se fala muito das questões ligadas ao câncer de mama e duas estão aí, né, que é a questão da alimentação e do sobrepeso, né, são dois fatores de risco aí dentro da questão e que se fala pouco comparado aos outros, né? Se fala muito da questão da genética, se fala da bebida, se fala do cigarro, da questão do hormonal, né? Do anticoncepcional, das gestações, mas como se a alimentação não fizesse parte do pacote e também a questão do sobrepeso. Sim. Hoje em dia tem vários estudos que mostram que muitas vezes está mais associada à ocorrência do câncer os hábitos de vida que a pessoa tem do que os fatores genéticos. É claro que o fator genético ele também tem uma grande chance, né? Um percentual, mas o hábito de vida, incluindo a questão alimentar, a questão do sedentarismo e dos hábitos de maneira geral, como o fumo, a ingestão de bebida alcoólica, todos eles agindo em conjunto para uma possibilidade maior da pessoa ter o câncer. Perfeito. E de fato, né, se percebe também essa questão desse preventivo, né, do quanto uma alimentação saudável, quanto perder peso, no caso aí do sobrepeso, auxilia na prevenção. Sim, a alimentação saudável, o estado nutricional da mulher vai ter muito peso nessa prevenção e até mesmo no cuidado e também no tratamento. E posteriormente, quando ela estiver, muitas vezes, né, curada da doença, dela manter esses hábitos de vida. E essa alimentação, ela vem a ser uma alimentação saudável. Ter no dia a dia, pelo menos 3 porções de fruta, pelo menos umas 3 porções de vegetais na sua alimentação, no almoço, no jantar. Incluir os cereais integrais, muitas vezes tentar trocar alguns dias da semana, pelo menos, por que eu não posso incluir o arroz integral no lugar do arroz branco? E outra coisa muito importante também, evitar muitos produtos alimentícios ultraprocessados, que são aqueles que sofrem vários processos de industrialização, que têm na sua formulação muitos ingredientes, muito açúcar, muito sódio, muitas vezes produtos que têm nitrato, conservantes, corantes, evitar realmente o consumo excessivo desses produtos. E se nota isso, né? Olha, na questão dos açúcares, por exemplo, né? Quanto menos processado, menos mal faz, né? Então, o que a gente falava da questão da mudança do hábito. Olha, eu não preciso cortar
definitivamente o açúcar. Eu posso ir para um açúcar mais saudável e aos poucos reduzindo esse consumo. Isso mesmo. E muitas vezes a pessoa come o açúcar de uma maneira mais escondida. Por exemplo, ela está comendo um sorvete ou um biscoito recheado que muitas vezes ela não associa que é tão doce. E na sua formulação ele é muito doce, até mesmo ela pode olhar no rótulo do alimento e verificar que entre os ingredientes pode ter produtos que têm até 3 tipos de açúcar como ingrediente, para você ver o quanto a concentração do açúcar é alta. Perfeito. E são cuidados diários, né? A gente tem a mania aí, né? O brasileiro não lê rótulo de produto, né? O rótulo, ele tem uma importância fundamental. Ele tem uma importância fundamental. E muitas vezes você criar esse hábito, eu vou no supermercado, por que não? Eu vou ler o rótulo, verificar o que tem naquele produto que eu estou consumindo. Por exemplo, o suco industrializado. Se você for ver, tem algumas opções que elas são chamadas de néctar, que quando você vê na formulação, o primeiro ingrediente que tem é açúcar. E a fruta mesmo, ela está lá no terceiro, no quarto ingrediente, que seria, os ingredientes eles são apresentados em ordem de concentração do produto, quer dizer, o que primeiro aparece é o que mais tem. E aí muitas vezes você pega um produto que o que mais tem é açúcar do que fruta. Então é importante saber escolher esse produto no momento da compra. Perfeito. Na questão específica aí, né, do Outubro Rosa também, a Ana Júlia parabenizando pelas informações e coloca também na questão não só do preventivo, como durante o tratamento, até como paliativo, né, para as pessoas que fazem químio, rádio, o quanto a alimentação ajuda nos efeitos colaterais. Ajuda e muito. E principalmente pensar nos alimentos ricos em vitaminas, antioxidante. Muitas vezes a pessoa tem enjoo e aí as frutas cítricas, elas ajudam bastante a reduzir o enjoo, quer dizer, ela pode usar a laranja, o morango, a tangerina, kiwi no dia a dia, que vai melhorar muito esses enjoos. E também não esquecer dos alimentos ricos em proteína. Por quê? Porque eles ajudam até mesmo a diminuir a fraqueza muitas vezes que a pessoa sente, das vezes com o próprio tratamento ela perde peso e ele vai auxiliar a prevenir também essa perda de massa muscular. E também é importante salientar aí, né, o quanto se observa e se deixa muitas vezes de lado nos tratamentos de saúde a questão da alimentação. A pessoa vai muito no remédio, né? Sim. Olha, o remédio faz a mágica e a alimentação é um paliativo. Quando na verdade não, né? Você pode até, dependendo da alimentação, não necessitar de tanto remédio, fazer o tratamento num tempo menor. Eu até gosto de brincar também em relação a isso, que muitas vezes o paciente, ele não escolhe o tipo de tratamento medicamentoso que ele vai fazer. Ele recebe a prescrição médica e ele tem que seguir. E a alimentação é uma coisa que ele pode escolher. E aí, das vezes, o processo de tratamento, muitos levam até um quadro depressivo. E esse escolher, olha, agora eu não quero comer, pode estar até associado mesmo a esse quadro de depressão. E ele tem que ter uma outra visão, ele tem que pensar que o alimento ele vai funcionar em conjunto com esse tratamento medicamentoso. Quer dizer que se ele não tiver uma alimentação adequada, uma alimentação que vai dar mais disposição para ele no dia a dia, ele muitas vezes ele perde mais peso, ele fica mais fraco e atrapalha até mesmo o tratamento medicamentoso. A Luana perguntando aqui, né, nesse caso, né, se pensar a alimentação saudável como um todo, como preventivo, ou existem alimentos que auxiliam mais aí nessa questão da saúde? Olha, importante a alimentação saudável como um todo. Pensar no dia a dia, o que tem muito hoje em alta é reduzir mesmo o consumo dos alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos muito industrializados. E também, outra coisa importante são os alimentos ricos em vitaminas e minerais, que aí seria as frutas, as verduras, os legumes,
Os alimentos ricos, por exemplo, em selênio, que aí entraria as castanhas, principalmente a castanha do Pará, os cereais integrais, as carnes. Quer dizer, esses alimentos seriam importantíssimos para o tratamento do paciente que tem câncer. É interessante destacar também, e o Ricardo coloca isso, né, o quanto as pessoas desconhecem na rotina os próprios fatores ligados a cada alimento, né? No que ele é bom, no que ele favorece. E ele coloca uma outra questão, é que às vezes você tem o boom de determinado alimento ou produto e que as pessoas usam excessivamente, o que também faz mal. O que também faz mal. Tudo que é em excesso, para o dia a dia do indivíduo, ele pode trazer algum prejuízo para a saúde, tá? Então, o ideal é você ter, na alimentação saudável, o balanceamento dessa alimentação. Não comer nada em muitas quantidades, nada em excesso, mas você ter o equilíbrio do que você está ingerindo no seu dia a dia. E é interessante pensar isso, né? Porque às vezes o alimento está lá, está acessível, né? Nós tivemos há um tempo, né, casos de escorbuto no interior de São Paulo, né, que é a ausência de vitamina C, numa região que produzia laranja. Né? Então as pessoas tinham lá o remedinho na mão, né, e não faziam uso. Sim, e muitas vezes a pessoa também, ela usa muitos suplementos, das vezes muitas vitaminas, ao invés do alimento mesmo. Vamos pensar, é o que você disse, por que não eu posso usar a laranja, a mexerica, que é algo que nós temos aqui no Brasil, em substituição, de repente, de eu comprar uma cápsula, um medicamento? O nome já diz, né? Suplemento. Suplemento. Não é o alimento. Não é o alimento. É claro que o suplemento ele é muito importante e você tem que avaliar a real necessidade dele. Em muitos casos, com um paciente que tem câncer e que está com uma ingestão alimentar muito baixa, nós fazemos sim a prescrição de suplemento, porque ele tem muita valia na recuperação do paciente, mas a gente tem que estudar caso a caso. A Maria Cristina colocando aqui, né? Alimentos integrais podem ser colocados na papinha do bebê? Pode ser colocado. Você pode colocar, por exemplo, a aveia. Hoje em dia também é muito usado a quinoa. Pode ser colocado sim, não tem problema. Mesmo arroz integral. É até importante porque a criança já vai criar o hábito, ela vai conhecer o paladar desse alimento que muitas vezes a gente não inclui na alimentação da criança. E é uma fase extremamente importante, né? Quando a criança sai da amamentação, começa a se alimentar, é a hora de colocar rotinas saudáveis aí. E isso que você falou é importantíssimo, a palavra rotina. A criança ela tem que ter rotina. Então, no dia a dia, ela não tem o horário que ela mama, o horário do sono, ela também tem que ter o horário da alimentação e até mesmo a família preocupar com o local dessa alimentação, porque muitas vezes, para facilitar a aceitação, tem família que oferece a comida na frente da televisão e isso já vai criar alguns hábitos alimentares que no dia a dia, quando essa criança for maior, não vai ser muito positivo. Também é interessante, né, observar isso, né? Porque você tem essa fase inicial, depois de uma determinada idade, é a idade que eles não querem comer nada, né? Que tudo é ruim e que se negam a experimentar. Por isso que nessa fase inicial é que tem que se criar o paladar. Tem que se criar o paladar. E é importante você evitar a oferta de alimentos com açúcar, para a criança não criar o paladar já vicioso para o açúcar, mesmo o sal, oferecer mesmo bastante alimentos in natura e ter uma alimentação, a família ter toda uma alimentação que dê o exemplo para a criança. Porque muitas vezes, nessa fase que você falou que às vezes a criança não quer mais aceitar um alimento saudável, ela se espelha muito no que os pais comem. E aí fica difícil, né? O pai, às vezes, falar assim, olha, mas você tem que comer a verdura, mas ele mesmo não come a verdura no dia a dia. O pai tomando refrigerante e oferecendo suco para a criança. Sim. Então é muito importante o exemplo, o dia a dia da família.
E é legal também esse entendimento aí e de colocar o mais variado possível de alimentos nessa primeira fase, né? Para ter contato com vários sabores, usar aí a questão das cores, porque depois fica um pouquinho mais complicado se não adequar isso. É muito importante. Na realidade, até é legal falar isso, que muitas vezes quando a mãe oferece uma fruta e no primeiro momento a criança não aceita, ela não desistir, ela oferecer mais vezes. Por quê? Porque cada fruta tem uma consistência diferente e aí ela pode achar a consistência do mamão muito mole, mas ela insistir, oferecer mais vezes para a criança criar o paladar, a aceitação daquele alimento. A Débora, né, também parabenizando e questionando a respeito da combinação de alimentos, né? Ela fala, já se sabe hoje que existem alimentos fundamentais para o ser humano, mas que a absorção se potencializa se unem a alguns alimentos. Sim, isso é importante falar. Um exemplo muito claro é a absorção do cálcio e do ferro. Por exemplo, o cálcio e o ferro, eles participam do mesmo sítio de absorção no nosso organismo. Aí vamos imaginar que a pessoa, na hora do almoço, ela comeu uma carne, o feijão, que são alimentos ricos em ferro. E aí, em seguida, oferece, por exemplo, à criança uma mamadeira com leite. Atrapalha no processo de absorção desse ferro. Quer dizer, o ferro que poderia ser muito melhor aproveitável daquele almoço, o leite impede. Um alimento que ajudaria são alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, em vez de você dar mamadeira, poderia dar uma laranja, que aí você potencializa, facilita a absorção do ferro. Porque a gente observa isso também, né? Às vezes a criança se alimenta bem, sim, aí chega lá, olha, tá anêmica, né? Aí pode estar ligado a isso, a combinação dos alimentos mesmo, impedindo o outro de ser absorvido. Sim, essa questão da anemia, ela acontece muitas vezes por conta disso. Das vezes a família, quando a criança é pequena, fica com medo. Mas será que no almoço ele alimentou na quantidade adequada? E aí vai e oferece o leite em seguida. Até como uma forma de auxiliar, mas na realidade ele não está auxiliando, porque está diminuindo a absorção, por exemplo, do ferro e até atrapalhando também a absorção do cálcio. Não adianta nada a avó colocar o prego no feijão, porque não vai fazer efeito nenhum, né? Mas de fato a gente acaba vendo isso, né? O quanto ainda falta essa informação de ligar os pontinhos, né? Como no passado se tinha uma sabedoria maior a esse respeito, né? Um exemplo simples que eu dou é feijoada, né? Você tinha a couve, o feijão com ferro e a laranja, né? Na combinação. Como uma sobremesa saudável depois dessa feijoada. Exatamente. Isso é fantástico. Eu acredito sempre que a cultura, em relação à culinária, se você for estudar, você percebe que muito do que se fazia antigamente, eles faziam muitas vezes sem um fundamento científico, mas eles faziam de uma forma perfeita, né? A combinação era perfeita. Renata, questionando aqui a respeito de frutas, legumes e vegetais, né? Um compensa o outro, tem que se comer os três? Olha, o importante seria ingerir os três e tentar também variar. A gente até fala, quanto mais colorido for o seu dia a dia, melhor. Porque às vezes a pessoa, eu gosto só de banana. Aí ela vai, a única escolha da fruta é a banana. Mas o ideal seria você tentar variar no seu dia a dia e incluir todos, tanto as verduras, os legumes, quanto as frutas. É porque é isso, né? Não adianta comer um só. Sim. E ficar naquele lá. Mas quando a gente pensa em vitaminas e nutrientes, frutas, verduras e legumes são os alimentos ricos e que você tem que tentar incluir no seu dia a dia. Não ingerir das vezes só um dia ou outro, mas tenta incluir isso ao longo do seu dia, todos os dias. Das vezes a pessoa também deixa o final de semana sem ingerir alimentos saudáveis, mas tentar incluir isso como uma forma mais natural possível. A Magda aqui perguntando, né? E o processamento desses alimentos, né? Olha, se eu refogo, se eu
processo aí, eu vou perder vitaminas, como aproveitar melhor esse alimento? Olha, dependendo do tipo de processamento que você faz, algumas vitaminas você perde sim. Por isso que o ideal é você sempre consumir as frutas, aquelas que possivelmente você pode consumir com casca, com a casca. Os alimentos, se você puder cozinhar com uma quantidade de água menor, também é importante. Você pode até perceber que o alimento que você cozinha no vapor, ele fica com a coloração mais preservada, mais bonita. Uma opção, de repente eu vou cozinhar o brócolis, eu prefiro o vapor, que eu preservo mais nutrientes. Mas também fazer uma sopa e aproveitar aquele caldo dos legumes, também você já está aproveitando. Comer a fruta in natura, muitas vezes você preserva mais o nutriente do que fazer um suco, tá? Mas também, se você não tem opções, eu tenho minha vida muito corrida, eu posso fazer o vegetal e congelar? Pode congelar, porque o congelamento também você preserva nutrientes. Tá? O que não é muito legal para você ter uma perda de nutrientes maior é você ficar cozinhando na água por um tempo muito prolongado. Perfeito. A Danila colocando uma questão, né, que muitas vezes você estava falando da água aí, né, de reaproveitar inclusive essa água, né, olha, cozinhei lá uns vegetais, uso essa água depois para refogar o arroz. É ótimo, sempre que você puder aproveitar, é muito importante, refoga o arroz ou cozinha, congela esse caldo dos legumes, depois mais para frente você faz uma sopa. Sempre que você puder aproveitar, é perfeito. É porque às vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente cozinha o alimento e joga o nutriente fora com a água. E aí você está jogando várias coisas que você poderia ter aproveitado. Outra coisa também importante é a gente aproveitar o alimento como um todo. Muitas vezes você vai na feira e das vezes na feira tem como você comprar o brócolis com aquelas folhas, ou a couve-flor com as folhas, a beterraba também, né? Com o talinho. E essas partes dos alimentos que muitas vezes a gente não aproveita, ela também é riquíssima em nutrientes. Então, se você tiver o talo da couve, você pode refogar ele junto com o arroz. O da beterraba, ele fica com um sabor muito parecido com o da couve-manteiga. É interessante. Perfeito. Para a gente fechar aí, né? A gente está falando dessa questão aí da alimentação saudável como preventivo, né, das doenças. Exatamente aí o Miguel coloca, né, que nós somos o que comemos. Né? É uma frase que a gente ouve demais, mas exatamente dessa importância, né? Não deixar o tempo passar e criar esses hábitos saudáveis que também se tornam prazerosos, né? A gente se acostuma com esses novos sabores e passa a gostar deles. Com certeza, acho que a gente tem que tentar colocar isso no dia a dia. Acho que algumas coisas básicas aí para vocês terem em mente é colocar os alimentos integrais no dia a dia, tentar incluir 3 frutas no dia, incluir os vegetais e legumes no almoço, no jantar, mesmo que, mas hoje eu quero fazer no jantar um lanche, mas por que eu não posso fazer um lanche e usar uma cenoura, usar a rúcula, usar o alface, incluir esses alimentos também no meu lanche, tornar ele mais rico. Não esquecer também do leite e derivados, que são alimentos ricos em cálcio e proteína, e não esquecer também da água. A água é super importante para a hidratação. A gente está num momento de muito calor, perdendo muito líquido aí no dia a dia, a gente tem que lembrar dessa reposição da água também. Perfeito. Érica, eu quero agradecer imensamente a presença, a participação conosco, deixar o programa sempre à disposição, agradecer ao Claretiano aí pela sessão também e esperar realmente, né, que a gente contribui desse primeiro passo aí na direção de uma alimentação mais saudável para todos que nos assistem. Sim, eu queria agradecer a oportunidade, acho que é sempre importante a gente falar sobre alimentação saudável, tentar deixar essas dicas para a população, mandar um abraço para todos os nossos pacientes lá da Clínica do Claretiano que estão acompanhando a gente. Maravilha.
Bom, na sequência eu converso aqui com o Rodrigo Benedini, nós vamos falar, né, de várias ações aí ligadas ao Sindicato Rural, como o Programa de Serviços Ambientais, sobre o cenário econômico também para os agricultores, entre outros temas. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, eu converso um pouquinho agora com o Rodrigo. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde, telespectadores aqui da TV Educadora. Muito obrigado aqui por estar novamente com vocês. Bom, a gente conversava um pouquinho da atuação, né, não só junto ao sindicato, mas também do Conselho do Meio Ambiente, e se discute muito agora o chamado Programa de Serviços Ambientais. Vamos explicar um pouquinho o que é essa ação, Rodrigo. Na verdade, a Lei Nacional dos Pagamentos por Serviços Ambientais ou Programas Ambientais é uma continuação da preocupação do desenvolvimento sustentável. Né? Uhum. Até então, o legislador, ou nos últimos 20, 30 anos, o legislador procurou muito esse caráter punitivo de penalizar o pessoal que infringe a lei no aspecto ambiental, tanto na área urbana como na área rural. Esse pagamento pelos serviços ambientais busca mudar o foco, valorizar aquilo que existe de positivo. Então, eu passo a incentivar aquele produtor rural, aquele indígena, aquele quilombola, aquela comunidade tradicional que tem lá na sua área, que tem, por exemplo, um maciço ambiental, que tem uma área de interesse ecológico, ou mesmo turístico, ou ainda, de qualquer forma, que tem o interesse para a sociedade, para a comunidade como um todo. Esse é o princípio desse novo, de mais esse passo do pagamento pelos serviços ambientais. Uhum. E interessante isso, né? Porque se percebe hoje, primeiro, alguns resultados específicos das ações ambientais do passado, né? Então a gente conversa com as pessoas, os responsáveis ligados às bacias hidrográficas, e se percebe que a gente teve um aumento no volume justamente porque, né, se fez plantio à margem de córregos e de rios, se fez preservação, então aquela história de plantar água é verdadeira mesmo, né? A gente está colhendo os resultados, mas também de ter essa mudança de foco. Olha, quem está cumprindo com a sua parte, e às vezes até indo além da sua parte, de ter também uma compensação. Muito bem colocado, Luciano. Nós temos aí o exemplo das bacias hidrográficas, né? Que é anterior a esse Programa Nacional pelo Pagamento de Serviços Ambientais. E nós temos algumas bacias hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, que é uma região muito sensível, que chega lá próximo até a região metropolitana de São Paulo, e lá a questão da água é crítica. Então, as empresas que consumem muita água, elas pagam por esse produto, né? Uhum. É um produto público, né, de todos, e ele é pago, e esses recursos, eles são utilizados na própria bacia. Então, é um exemplo. Mas nós temos também, aí nós estamos vendo um projeto macro, mas nós temos também outros projetos muito interessantes e que funcionam também ali próximo em São Paulo, com a divisa ali com Minas Gerais, como aqui um exemplo para citar que isso parece um bicho-papão, mas é uma coisa tranquila, como chama Projeto Produtor de Águas, como você bem citou. O que é isso? O produtor rural que tem uma nascente, uma mina d'água, ele recebe até uma ONG, chama TNC, é uma ONG inglesa, ela arrecada recursos, faz a intermediação e repassa um valor para aquele produtor rural ou para aquele indígena, se for uma área indígena, né, ou uma comunidade quilombola, para ele se preservar e melhorar aquela nascente. Então veja que interessante, é o efeito reverso. Uhum. Eu preservo, vou gerar mais água, vou uma água de boa qualidade, e isso tudo vai beneficiar a comunidade. A grande questão, Luciano, é o ser humano entender que ele faz essa pegada ecológica. Nós, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos,
nós acabamos causando algum impacto no meio ambiente, né? Quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos aqui falando também do componente econômico, do componente social, do desenvolvimento sustentável como um todo. E dentro dessa política, é importante que nós criássemos, como foi criado agora, esse PSA, para quê? Para mitigar, para diminuir esse impacto que nós causamos no mundo que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, preparar para beneficiar para gerações futuras. Uhum. E da questão da legislação agora, a aplicação, né? Também tem esse processo aí, né, Rodrigo? Esse é um processo bastante complexo. Por quê? É difícil o mecanismo para você colocar o valor desse produto, ele não é muito simples de ser mensurado. A pessoa que vai pagar quer pagar o mínimo possível. Uhum. Já aquela pessoa que vai receber, que vai ser beneficiária, quer receber o máximo possível. E como isso é um mecanismo que ele ainda não está bem desenvolvido, é a grande dificuldade ainda mensurar um valor justo, que ao mesmo tempo não inviabilize a produção daquela pessoa. Nós estamos falando no caso da água, mas também tem a proteção das encostas, proteção de uma série de outras questões, do ecossistema, da fauna, da flora. Isso também está dentro dos serviços ambientais, né? E também que não inviabilize a atividade econômica, ao mesmo tempo que aquilo estimule que a pessoa cuide daquele maciço que ele tenha, daquela área de interesse ecológico, interesse ambiental, e esses dois ficam sempre conversando, né? Até uma coisa interessante, Luciano, que às vezes o telespectador que está nos ouvindo pode estar falando, nossa, mas isso é uma coisa muito distante. Uhum. E não. Existe, por exemplo, às vezes quando você pega um produto certificado, como exemplo, vou citar aqui o café, que já existe o café de Franca, que é um café certificado, um café orgânico. Você adquirindo esse produto, você já está ajudando a sustentabilidade. Por quê? Para um produto ser certificado, que seja chá, que seja o café, que seja o cacau e tantos outros, que sejam hortifruti, né? Esse produto já ele já diminuiu o impacto que ele causa para ser produzido. Então, às vezes está mais próximo, está na gôndola do supermercado, uma forma da gente poder ajudar o meio ambiente, ajudar a comunidade que nós vivemos. Vamos falar um pouquinho da questão ambiental na cidade agora, né? Até da atuação do Conselho do Meio Ambiente, Rodrigo. Se observa muito a questão do papel de cada um na contribuição e na cidade onde mais isso aparece, né? A gente vê muitas pessoas reclamando do lixo na rua, nas praças, mas esse lixo não chega lá sozinho. Pois é, Luciano. Foi até o tema principal da reunião que nós tivemos ontem no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Até fica toda a população convidada. Essa reunião costuma acontecer na última quarta-feira do mês, lá na Casa da Lavoura, na CAT. É importante a participação popular, novas ideias são muito bem-vindas, todos os cidadãos são nossos convidados. E é uma questão bastante, vamos dizer, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é difícil a solução. Por quê? A nossa geração, ela não foi criada com a sensação de que nós somos responsáveis pelo lixo que nós produzimos. É importante essa conscientização de toda a população. A criançada que está vindo aí, ela já tem essa noção melhor da reciclagem, separar a parte orgânica da parte que é reciclado, da parte que pode ser aproveitada, da parte de destinação dos resíduos sólidos. E aí, nós recebemos às vezes as reclamações, né? Mas não passa lixo, mas nós temos que entender também que aquele lixo que eu gerei, eu devo dar uma destinação para ele, eu devo chegar a pedir da destinação final correta, né? E não ficar jogando na margem do curso d'água, como acontece aqui na saída das principais vicinais, o pessoal, o que tem de sofás que o pessoal vai desovando é uma coisa assustadora. Às vezes a prefeitura vai lá fazer aqueles mutirões, tira 2, 3, 4 caminhões e depois dá uma semana impressionante, parece que não teve nada. Então fica um apelo para a população
participar também, se envolver com os problemas da cidade, é muito importante. E dentro dessa questão, nós temos aqui um projeto muito interessante da professora Natália, que esteve conosco ontem, e ela relatou a questão do projeto Ecomitos, que é um projeto fantástico no que tange a reciclagem, o trabalho que ela faz junto com os alunos, muito bom, merece continuidade e merece divulgação também para a própria comunidade batataense. É um projeto que inclusive foi premiado regionalmente num concurso da Samsung, né? Então é coisa boa de uma batataense feita preocupada com essa questão, junto com seus alunos, junto com a coordenação pedagógica, e que merece ser amplificado. Ela vai apresentar uma continuação desse projeto e provavelmente, se Deus quiser, a cidade vai estar recebendo novidades num curto prazo. Ela também, nós aprendemos por ela, e aí fica aqui divulgar para toda a comunidade batataense, o aplicativo Cata Aqui. Você entra lá na Play Store lá e abaixa esse aplicativo, e ele ajuda você a contactar com um reciclador, com uma pessoa que pode catar aqueles produtos que são reciclados, que valem dinheiro e que não deve ir para o lixo comum. Você está ajudando a cidade de duas formas quando você faz a reciclagem dos produtos. Primeiro, que você diminui o impacto do aterro sanitário. E segundo, que você ajuda teu bolso, porque a prefeitura paga, se eu não me engano, R$ 95,00 pela tonelada do lixo que vai para o aterro sanitário em Salles Oliveira. Então, menos lixo, menos peso para a prefeitura pagar. Então, veja como você... E, além disso, esse produto que está sendo reciclado, ele vai voltar de novo, dentro dessa ideia que os recursos são finitos. Então, é um ciclo virtuoso. Ele vai voltar, esse produto, e a pessoa ainda vai ganhar dinheiro com isso. Então, nós temos que fortalecer isso aí, temos que levar isso para as escolas, para os clubes de serviço, para os sindicatos, para as associações. Nós temos que colocar Batatais em outro patamar no que tange essa questão da reciclagem, que, querendo ou não, é uma forma do pagamento pelo serviço ambiental. Só que é na área urbana. Eu estou fazendo a coleta, eu estou separando e eu estou vendendo esse produto. Ele não está indo para o aterro, ele está voltando a circular aqui. É o princípio de que, reforçando com os recursos finitos, que nós teremos aí uma sociedade mais justa, mais leve, mais sustentável também. E importante isso, né? Entender que parte da solução desse problema está nas mãos de cada um de nós, né? Do todo da população. Como a gente fala aqui muitas vezes, né? Olha, a dengue, né? É uma doença que só existe porque alguém não está fazendo a sua parte, né? De não limpar direito o terreno, de deixar água acumulada. A mesma coisa acontece com essa questão da reciclagem do lixo, que se todo mundo passar a separar, a fazer a sua parte, né, nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor e vamos investir menos, né, na solução desse problema. Perfeito, Luciano. Disse tudo, né? Nós temos que conscientizar a população, nós temos que fazer a nossa parte. Talvez a gente não consiga resolver o problema do país, talvez a gente não consiga resolver nenhum problema do nosso estado, talvez até da cidade. Mas vamos tentar resolver da nossa rua, do nosso bairro, porque a partir desse momento que nós saímos da zona de conforto e vamos colocar a mão na massa, vamos partir para a reciclagem, vamos apoiar os bons projetos que tem, como é o caso daqui do projeto da professora Natália, o Ecomitos, né, o aplicativo Cata Aqui, também, que é um aplicativo, uma plataforma digital dos catadores do estado inteiro. Eu acredito que nós vamos estar contribuindo para o nosso futuro e no futuro dos nossos filhos. Eu acredito que é a única forma, ou é uma forma, vamos dizer assim, até mais barata, mais consciente, que nós temos de ajudar. Depois que a gente fizer o dever de casa, arrumar o nosso quintal, aí vamos pensar maior também, mas vamos participar. Venham participar dos conselhos, não só do meio ambiente, dos outros conselhos que tem formados na cidade. Nós falávamos no último bloco, né, dessa questão específica das ações de reciclagem, dos aplicativos, das ferramentas, do trabalho da professora Natália aí, né, nesse sentido. E no primeiro nós falamos das compensações ambientais aí possíveis agora com a lei.
Uma outra ação que tem sido muito valorizada é o que se chama de selo verde, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa proposta. Tá. A questão do selo verde, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Nós temos, na Conferência do Meio Ambiente 92, que foi aqui lá no Rio de Janeiro, né, ganhou muito força o princípio do desenvolvimento sustentável, que é formado pelos 3 pilares: econômico, social e ambiental. Tudo tem que estar ligado para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável. E de lá para cá isso foi ganhando muita força, desenvolvimento sustentável, os produtos, as certificadoras, como nós temos aqui no Brasil a Imaflora. Nós temos também o sistema Fair Trade, que quer dizer comércio justo, né? Transparência na negociação do produtor e do consumidor. Isso tudo foi ganhando e o Brasil, ele, principalmente nessa área do agronegócio, mas não só nela, ele produz de uma forma muito sustentável. Só que, passados os anos, nós somos cobrados pela comunidade internacional e nós não recebemos nada por isso. Então, a questão do selo verde, ela também não é nova, né? Ela foi abraçada pela Embrapa. A Embrapa vem falando isso há mais de 15 anos, que nós temos que colocar, quando nós vendemos o nosso suco de laranja, ele precisa receber a mais, uma bonificação, ou qualquer outro produto, porque ele é feito de uma forma sustentável. Nós temos que entender que do território brasileiro, que é gigante, continental, 8% da área dele é utilizada para fins de agropecuária. É pouco em relação aos outros concorrentes do Brasil. Só que isso não é explorado. No cenário econômico que nós temos, nos seminários que nós participamos, isso não acontece. O pessoal fala muito em Acordo de Paris, cumprir meta, descarbonização, carro elétrico. Só que o Brasil, se alguém pegar as pesquisas, os dados sérios, vão verificar que o país é o que mais contribui em relacionado ao Acordo de Paris. Nós temos o etanol, que é um combustível renovável, né? Nós temos aqui a questão do açúcar. A nossa energia, a principal fonte é hidroelétrica, então tem o ciclo das chuvas, ela vai, ela volta, aí chove de novo, então tem esse ciclo. Só que o pessoal do mundo não vê isso, né? Nós somos, veja, não estamos falando em desmatamento, não tem mais espaço para desmatar. É uma tragédia o que está acontecendo lá na Amazônia também, que aconteceu com as queimadas. Mas eu consulto para reflexão. Os Estados Unidos está pegando fogo, a Califórnia está em chamas lá, pessoas morreram queimadas, casas, muitas pessoas, está em qualquer jornal. E alguém ouviu a Europa, a comunidade europeia, fazer alguma questão relacionada ao meio ambiente lá nos Estados Unidos? Então nós temos que ponderar o que é verdadeiro e o que eles estão vendendo contra o país. E aí, talvez o telespectador pode estar perguntando, mas por que então que o pessoal faz isso contra o Brasil? Simplesmente porque o Brasil tem produtos de boa qualidade e com preço competitivo. Então acaba sendo uma ameaça, no caso do leite e da carne, para a comunidade europeia. O custo da carne, a nossa carne é do capim. A deles é um sistema confinado caríssimo. E por aí vai. Eles produzem muito leite lá, mas tudo subsidiado. Se não produzir, ganha dinheiro também. Aqui, se não produzir, você quebra. Então, esse cenário econômico, essas circunstâncias, nós temos que refletir. Nós temos uma pegada ecológica boa, nós temos que tentar, o selo verde tem que estar no nosso dia a dia. E nós temos que começar a defender mais o nosso país, o nosso estado e também a nossa cidade. Eu acho que nós temos que ser mais patriotas. Não estou dizendo aqui nada de política, mas estou falando enquanto brasileiro. Nós temos que valorizar o que é nosso, nós temos que ter orgulho, porque nós temos coisa boa. Só que, infelizmente, vem lá uma artista famosa da Globo, casada com um norte-americano, que na casa dela tem 5 lareiras, né? Consome uma lenha louca lá e começa a chorar que o Brasil está acabando com a Amazônia. Quer dizer, é brasileiro jogando contra o brasileiro. Então isso nós temos que parar também.
Então, fica aqui, aproveitar essa conversa e bate-papo, né? Que nós temos que valorizar o produto brasileiro também, e dessa forma nós vamos continuar diminuindo a pobreza, gerando renda, gerando socialmente, melhorando a posição das pessoas, e o principal que eu vejo também, com sustentabilidade, resguardando o nosso meio ambiente. Interessante também tocar, né, na questão prática aí, da ação local, né, do quanto a ação local pode impactar e de fato fazer a diferença, né? A gente tem das coisas mais simples, né? Olha, da árvore na porta da sua casa, de ter uma árvore no seu quintal, de separar o lixo que pode ser reciclado do orgânico em casa. Então tem uma série de pequenas ações, né, que se a gente começar a tomar, a gente muda a realidade, a nossa realidade, né? Olha, de não jogar o lixo na rua, né? Não colocar aquele sofá para fora, descartar no lugar certo, né? Porque é o que a gente vê, né, do quanto de dinheiro que é jogado fora, que poderia ser bem aplicado, porque ninguém se dá conta disso, né? Quando a pessoa joga lá o lixo na praça, ou o sofá na praça, o custo e o tempo daquele funcionário da prefeitura que vai para retirar, o combustível do caminhão que vai para retirar esse material, sai do nosso bolso. E aí depois, quando falta o remédio, quando falta dinheiro para alguma outra ação, é daí que está saindo. Pois é, Luciano. É essa conscientização que nós precisamos passar aqui para o nosso telespectador. Nós temos que colocar a mão na consciência. O mesmo raciocínio que você usou serve quando eu vou depredar um patrimônio público. Na verdade, se eu estou estragando uma lixeira aqui lá na praça, eu estou rasgando dinheiro nosso. Querendo, direto ou indiretamente, todos nós pagamos. Então, por que não preservar o ambiente? Por que não fazer essa questão de mudar a nossa maneira de enxergar? E assim, a questão da árvore. Por que não? Eu tenho um sonho, assim, eu já até relatei para algumas pessoas. Pessoa que bacana, cada um plantar uma árvore de preferência frutífera na frente da sua calçada. Mas vai fazer sujeira. Gente, tudo bem, mas ela vai dar sombra, ela vai dar pitanga, amora. Os mesmos nas praças públicas, plantar mais árvores frutíferas, que além de frutas, dão uma sombra. Olha que coisa boa. Isso vai beneficiar a flora, né, os passarinhos, o pessoal, o ser humano, que às vezes tem gente que nunca viu uma pitanga na vida, né? E nós moramos no interior. Então, assim, são pequenos atos, mas que se de repente uma associação de bairro abraça essa ideia, ela flui e conscientiza os demais. Vamos plantar, vamos fazer coisas para o nosso bem mesmo, olhar para o nosso umbigo, né, para a gente ter uma vida melhor, mais digna, mais sustentável. Perfeito. Rodrigo, eu quero agradecer sempre a presença, deixar o programa à disposição, parabenizar aí pelo trabalho e esperar realmente que essa consciência se torne uma rotina aqui na cidade. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez por estar aqui. É sempre uma alegria poder estar conversando com você aqui na TV Educadora, pela acolhida de sempre. Muito obrigado. E mais uma vez um apelo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fica aqui um apelo, vamos tentar conscientizar, levar uma vida mais leve, mais tranquila e de preferência mais sustentável. Um abraço para todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 tem Cidade na TV, ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.